E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é multiplicidade ideológica da burguesia. E o objetivo da nossa aula de hoje é discutir o conceito de ideologia, discutir a aplicação das ideologias burguesas na sociedade do século XIX, entender as diferentes maneiras de ser burguês nas sociedades capitalistas. Começando aqui com a introdução. Para que possamos compreender melhor a sociedade do século XIX, particularmente a chamada sociedade ocidental, é necessário que desde o início desta aula entendamos bem o conceito de ideologia, que utilizaremos nesta aula. Vamos tomar esse conceito emprestado do cientista social e pensador alemão Karl Marx. 1818 a 1883. Partimos do princípio de que a ideologia é toda a visão de mundo ou compreensão da realidade que é imposta pelas classes dominantes às classes dominadas. Esta imposição, feita de maneira sutil, visa inverter a percepção da realidade para as classes dominadas, de tal maneira que estas não percebam como essa situação lhes é injusta e prejudicial. A burguesia ocidental, quais sejam os donos do capital financeiro e industrial, veio construindo seu poder a partir do final da Idade Média. Podemos dizer, em termos gerais, que os séculos XIV, XV e XVI foram o tempo do surgimento da burguesia europeia e de seu desenvolvimento econômico, deixando para trás a economia de subsistência, que é aquela economia do feudalismo, né? Que é a economia de subsistência dos senhores feudais. O período das revoluções burguesas europeias, nos séculos 17 e 18, consagrou a ascensão da burguesia ao domínio político na Europa, a começar da Inglaterra. E o século XIX se apresentou como um momento em que a burguesia industrial e financeira, já espalhada pela Europa e América do Norte, construiu e consagrou sua dominação ideológica, criando culturas e formas de pensar que tornaram-se praticamente universais. Essa universalização cultural burguesa alcançou todas as classes sociais, fazendo-as assumir formas de pensar favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo. A ascensão material burguesa tornou-se o objetivo de todas as classes sociais, mas, em particular, uma faixa dos trabalhadores foi atingida. A chamada classe média, que é o que eu vou estar falando aqui no meu canal bastante. Hoje eu vou falar muito sobre a classe média. É aqui que encontramos as mais sutis formas de conversão dos explorados à condição de defensores dos seus próprios exploradores. A multiplicidade ideológica, guarde bem o que eu vou falar, pessoal. A multiplicidade ideológica da burguesia estava exatamente em criar aspirações e formas de vida burguesas para as diferentes classes sociais, estabelecendo o quê? Estabelecendo, então, as condições ideais de manutenção do status quo. Quo. Trataremos, portanto, de examinar essa forma ideológica de construção da sociedade, de como o capitalismo burguês se valeu dessa ferramenta ideológica para obter maior conforto e espaços de manobra em suas relações com as classes que explorou. Agora eu vou estar falando aqui, pessoal, da construção das formas de ser burguês, a classe média. Peter Gay, 2002, historiador austríaco, em seu livro O Século de Schnitzle
descreve o século XIX como um tempo de formação da cultura de classe média. Pessoal, Peter Gay é o nome dele, tá? Eu não sei se ele era gay ou não, tá, gente? O nome do historiador austríaco é Peter Gay. O nome dele, tá? É um nome. Agora, sobre a opção sexual que ele tinha, eu não sei. Mas o nome dele é Peter Gay, só para deixar claro, tá? Tempo esse que revelou também uma numerosa, diversificada e profundamente dividida burguesia vitoriana, através das diversas formas de aplicação financeira e industrial do capital, a burguesia multiplicou sua riqueza em escala impressionante e desconhecida até antes do século XVII. Em resposta às necessidades de prestação de serviços, a essa burguesia desenvolveu-se uma faixa social intermediária, a classe média. Então, através das diversas formas de aplicação financeira e industrial do capital, que é o lucro, né? A burguesia multiplicou a sua riqueza em escala impressionante. A burguesia, ela se enriqueceu muito. A sua riqueza impressionou, foi de impressionar, foi em escala impressionante e desconhecida até antes do século XVII. Em resposta às necessidades de prestação de serviços a essa burguesia, porque a burguesia ela se enriqueceu, né? E ela precisava de alguém para prestar serviços a ela. Então, em resposta às necessidades de prestação de serviços a essa burguesia, desenvolveu-se uma faixa social intermediária. Qual é? A classe média, que é aquela que prestou serviço para a burguesia. A classe média, né? Os séculos 18 e 19 permitiram que, no contexto burguês, essa nova classe se firmasse no espaço existente entre o capital e a classe operária. A expressão classe média, quando eu faço assim, é entre aspas, tá, pessoal? Foi usada com sentidos diferentes nos séculos 18 e 19, mas consagrou-se a partir do século 19 como referência à faixa social intermediária entre as classes dominantes, capitalistas, e as classes proletárias. Guarde bem o que eu vou falar, pessoal. Pode-se afirmar, portanto, que a classe média, no quadro geral da era moderna, foi um produto resultante da industrialização e da urbanização das sociedades capitalistas. Classe era formada por funcionários do Estado, médicos. Essa classe média, ela era formada por quem? Por trabalhadores. Ou seja, médicos, advogados, professores, médios e pequenos comerciantes, trabalhadores do comércio e da área bancária, dentre outros, levando-se em conta a figura da pirâmide social e sua disposição em camadas economicamente hierarquizadas. A classe média incluía de cima para baixo, desde os mais altos servidores da burguesia real até a dos pequeno-burgueses empobrecidos. Para o historiador austríaco que vimos citando, a classe média do século XIX anelava por viver como indivíduos livres que determinassem seu próprio rumo, embora no âmbito de uma moldura pré-existente de família, sociedade e Estado. Essa citação expõe como a classe média apropriou-se dos ideais de vida social emanados das revoluções burguesas nos séculos 17 e 18 e transformou-os em seus próprios objetivos de realização. Na crítica que Marx e Engels produziram sobre o universo do capital, já transparecia a correspondência entre a classe média e aquilo que chamaram de pequena burguesia, exatamente por esta última expressar aspirações de pertencimento à classe dominante, sem, contudo, realizá-las. Assim, no Manifesto Comunista de Marx e Engels, 2010,
definiram a classe de pequenos burgueses como a que oscila entre o proletariado e a burguesia, fração complementar da sociedade burguesa, reconstituindo-se sempre como os membros dessa classe. Tal definição, dada por esses estudiosos no ano de 1848, reforça a convicção de que a classe média assumiu esse pertencimento burguês, desde os seus estratos mais próximos à burguesia real até os limites compartilhados com a luta pela sobrevivência. A compreensão das relações entre a burguesia e a classe média é fundamental para a compreensão do próprio século XIX, revelando aspectos de como se construíram os interesses de classe. Citando mais uma vez Peter Gay, 2002, o historiador que pretenda compreender a burguesia do século XIX terá de haver-se com os difusos conflitos entre os que se definiam como pertencentes à classe média, tanto quanto os atributos que os aproximavam uns dos outros. Agora eu vou estar falando aqui da serventia da classe média para a burguesia. Como temos visto, a classe média que emergiu do mundo burguês assumiu os valores e a cultura do capitalismo. Já sabemos que a burguesia precisava, para o funcionamento adequado de seu universo de negócios e interesses, de uma classe intermediária. Para que a burguesia viesse funcionar no seu universo, para que a burguesia viesse funcionar no seu universo de negócios e interesses, ela precisava de uma classe intermediária, ou seja, para a burguesia funcionar em seu universo de negócios e interesses, ela precisava de alguém para trabalhar para ela, que é a classe intermediária, ou seja, a classe média. A burguesia precisou da classe média, que é a classe intermediária, voltada para o funcionamento do ciclo do capital e da produção e circulação da mercadoria. Vimos também que essa classe média, por quê? Porque essa classe intermediária, ou seja, a classe média, é aquela que vai produzir. É a classe média que vai circular a mercadoria com a sua produção, né? Vimos também que essa classe média, apesar de suas diferenciações internas, conservava-se voltada para a sustentação do universo burguês de interesses, julgando-se ela mesma parte dessa burguesia. Há certamente outras razões que podemos aqui acrescentar, que ampliam o sentido do que podemos considerar uma das mais importantes invenções burguesas, que é exatamente a classe média moderna. A identificação com a classe burguesa e a apropriação ideológica de sua visão de mundo fizeram com que a classe média não se percebesse como parte do contingente social explorado. Portanto, a classe média foi forjada tendo como premissa básica uma mentira que a impedia de pensar criticamente sua própria situação. É plausível considerar que o surgimento e a afirmação histórica da classe média estejam associados a um projeto de amortecimento de qualquer tipo de rebeldia ou não sujeição das classes exploradas às classes dominantes. Ou seja, ao fabricar uma classe média, a burguesia criou um modelo de ascensão social possível, embora absolutamente delimitado, controlado em suas possibilidades. Sobre a existência desse fenômeno de ascensão social, assim se expressou Eric Hobsbawm, 1988, o renomado historiador inglês que faleceu agora, faz pouco tempo, em 2012, né? Há 8 anos que ele morreu. A grande maioria de todas essas classes médias tinham uma coisa em comum: a mobilidade social passada e presente,
Sociologicamente, conforme notou um observador francês na Inglaterra, as classes médias consistiam essencialmente em famílias, no processo de elevar-se socialmente, e a burguesia em pessoas que haviam chegado, seja no ponto mais alto ou em algum platô convencionalmente definido. Ao defrontar-se com a possibilidade sempre desejada de ascensão social, a classe média teve anulada ou atenuada a visão crítica do próprio processo, eliminando-se, então, a possibilidade do conflito com a burguesia. Ao contrário, a classe média viu-se na posição de defensora filosófica dos fundamentos de uma sociedade de classes. Por outro lado, a classe média também aparece nesse quadro do século XIX como uma resposta aos discursos libertários populares que contestavam a classe burguesa. Em particular, face à organização dos trabalhadores cada vez mais expressiva, bem como as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Em busca da unidade universal proletária, as plataformas de esquerda mostravam força no atrair os trabalhadores para a tomada de uma consciência de classe. O projeto de ascensão social de classe média procurava oferecer-se como contra-argumento à chamada revolucionária das vozes da esquerda. A classe média, portanto, ao colocar-se no cenário social como parte da burguesia, a classe média ela quis se colocar como parte da burguesia, só porque ela trabalhava para a burguesia, só porque a burguesia dependia dela, né? Sonhando com ascensão e consumo, cumpriu um importante papel na agenda das classes dominantes, servindo aos interesses imediatos do capital, que é o lucro, e diminuindo ideologicamente o seu próprio desconforto, em função da exploração de classe. Agora eu vou estar falando aqui a classe média de fato burguesa? Você vai saber se é ou não de fato burguesa. Falta-nos aprofundar a questão relativa ao pertencimento da classe média à burguesia. Voltando ao livro O Século de Chittinisle, vemos que o autor estuda as práticas que se consagraram entre a classe média ocidental ao longo do século XIX e que antes se encontravam apenas nos limites de realização das velhas aristocracias e da burguesia financeira e industrial. Exemplos disso são as possibilidades de ter tempo livre para viajar, de viver em uma casa com espaços privativos para cada um dos membros da família, de cultivar hábitos culturais como ir ao teatro ou a um museu. Guarde bem o que eu vou falar, pessoal. As possibilidades da concretização material de certos sonhos de consumo e de fruição de bens e situações sugeriu à classe média ocidental seu pertencimento à burguesia. O fato de se morar em uma casa na qual o casal ocupasse um quarto em separado dos filhos tornou-se para a classe média uma forma de diferenciar-se socialmente da situação dos pobres e trabalhadores em geral. Então, para os da classe média, para a classe média, você ter um quarto separado dos seus filhos é você se diferenciar dos pobres, que muitas das vezes é um quarto para todo mundo. Entendeu? Então, para a classe média, eles pensam dessa forma, tá? Na classe média, você ter um quarto separado dos filhos é você se diferenciar, né? Essa é a forma que eles pensam.
né, a respeito dos pobres que muitas das vezes não têm um quarto separado. É um quarto para todo mundo. Por isso mesmo, diz Peter Gay, 2002, referindo-se à classe média como parte da burguesia, muitos casais burgueses, especialmente nas camadas inferiores, mantinham os bebês em seus quartos durante algum tempo. Porém, logo se tornava financeiramente factível. Procuravam nova casa a fim de proporcionar certa privacidade a seus filhos e a si próprios. Então, muitos casais burgueses, eles mantinham seus bebês em seus próprios quartos. Aí, o que eles fizeram? Procuravam uma nova casa que tivesse mais espaço e que eles tivessem privacidade para seus filhos, que eles viessem ter o quarto deles e os filhos o quarto deles, né? A referência do historiador austríaco a essa modalidade de burguês põe em evidência uma questão fundamental: as limitações da classe média em concretizar os projetos e hábitos burgueses de vida e consumo. A burguesia real, modelo e inspiração da classe média. Tá, pessoal? Então, a burguesia real é aquela que se enriqueceu, né? A burguesia real é aquela que se enriqueceu e a burguesia real é aquela que serviu de modelo e de inspiração para a classe média, ou seja, a burguesia real é aquela que foi... a burguesia real é aquela na qual serviu de inspiração para a classe média. Praticamente, não conhecia limites para sua capacidade de realização material. A classe média restava lidar com seus projetos a partir da administração de salários e de rendimentos limitados, o que determinava níveis muito inferiores de consumo de bens e serviços em relação à burguesia, bem como o estabelecimento de diferentes níveis de consumo para os seus diversos estratos. A classe média enfrentava a questão do consumo e dos hábitos burgueses, dentro de orçamentos sempre limitados, na maior parte dos casos apertadíssimos. A mansão de 16.300 metros quadrados, de 34 quartos e 43 banheiros, que George Vanderbilt ocupou em 1895, nos arredores de Asheville, nos Estados Unidos, conhecida como Mansão Biltmore, com uma enorme piscina aquecida no subsolo da residência, caracterizava ao fim do século XIX o que era de fato ser burguês, que é você ter riqueza, morar numa mansão, ter piscina, ter espaço, ter privacidade, entendeu? É você morar numa casa grande, com piscina e tudo mais. Isso para eles era de fato ser burguês. Ou seja, no século XIX, ser burguês era você morar numa mansão, ter piscina, ter privacidade, ter tudo. Ter riqueza, ter dinheiro, ter tudo. Comer do bem, do melhor e tudo mais. No século XIX, eles pensavam que ser burguês era dessa forma. A casa assobradada, de 2 quartos no andar de cima e de pequeno quintal ao fundo, ocupada pela família de classe média baixa, que é os pobres, modelo de residência que
que se tornou popular a partir do século XIX, apontava de outra parte a dependência ideológica da classe média em relação ao modelo burguês. Imagens radicalmente diferentes. Na prática, que, no entanto, conservavam o ideal burguês da privacidade e da diferenciação social pela moradia. Ser burguês para a classe média, portanto, era poder imitar, em alguma medida, a classe modelo em sua prática de consumo material e cultural. Guarde bem o que eu vou falar, pessoal. Era diferenciar-se através dessa imitação das classes trabalhadoras e dos pobres. Então, para a classe média, ser burguês era você se diferenciar dos pobres. Ser burguês era, enfim, o estado de espírito presente na cabeça, nas emoções e nos desejos, transformados em ideais de consumo, esbarrando quase sempre em orçamentos limitados ou inexistentes, o que correspondia, portanto, a uma filiação ideológica, mas não real, à classe burguesa. Uma situação não percebida pela classe média inebriada em meio à expansão universal da cultura burguesa no Ocidente. Conclusão. Concluindo. Vamos concluir a matéria, meu povo. Voltamos ao princípio desta aula. Burguesia ou burguesias? Segundo Peter Gay, burguesia, tanto no singular quanto no plural, tendo-se uma burguesia real, detentora dos meios de produção, ou seja, a burguesia, no singular, é aquela que é detentora dos meios de produção. Certo? Entendido? Agora, burguesias, no plural, quais sejam as diferentes faixas da chamada classe média que anelavam por praticar os hábitos burgueses de consumo material e cultural. Ou seja, burguesias, no plural, é aquelas faixas da chamada classe média. Ou seja, classe média são as diferentes faixas da classe média é a chamada burguesias, no plural. No caso dessa classe média, há um pertencimento ideológico, diz também Hobsbawm, 1988, estabelecer critérios identificáveis era, portanto, urgente para os, então, membros reais ou virtuais da burguesia ou da classe média, e, particularmente, para aqueles cujo dinheiro, por si só, não seria suficiente para a compra de um status seguro de respeito e privilégio para si e para sua descendência. Ou seja, os critérios identificáveis para ser reconhecido como burguês não estavam no possuir dinheiro, mas sim no parecer possuir, o que se tornou desde esse período, e assim continua a ser em nossos dias atuais, a grande ilusão vivida pela classe média no contexto do capitalismo. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau! Tchau. Tchau, pessoal.